Eu trouxe uma mensagem do Caminho da Luz, que é do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que o Emmanuel nos traz sobre o Cristo. Então ele começa dizendo, no item A Grande Lição: sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da sua religião uma fonte de variedades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aurólogos, dos foros e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa de amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Essa figura que nós vamos iniciar a nossa tarde de hoje. É com essa figura que conseguiu dividir a história entre antes e depois, é que a gente inicia a tarde de hoje. Essa figura que buscava os mais abastados, aqueles que estavam mais à mercê da sociedade, eram os estropiados, eram os doentes, eram aqueles classificados como impuros, eram aqueles que ninguém queria ter contato. Esses eram os prediletos deles. E esses continuam sendo os prediletos deles. É como ele diz, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque estes, em toda a verdade, serão consolados. Como ele disse, em alguns momentos, os fariseus, olhando, entrando em contato com ele, questionando: por que tu vives com estes? Por que tu estás em contato com todos estes teus? E ele diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então essa mensagem de Jesus, que ele apresenta com jugo leve, é uma apresentação para todos aqueles que estão em sofrimento. Não é um simples aviso, mas é um chamado. É um chamado para todos os encarnados que estão aqui presentes passando por alguma aflição e para todos os desencarnados também que se encontram presentes passando por uma aflição. Então, quando ele chega e diz lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, jugo leve, que está lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele faz uma apresentação da figura, e é a figura que ele quer que se apresente na vida de cada um. É o nosso ponto de referência, principalmente para quando você está perdido, desolado, sem o norte. Jesus é o ponto de referência. E por isso que ele traz essa mensagem tão clara
do jugo leve. E quando a gente entra em contato com a figura do Cristo, normalmente quando nós estamos ampliando a nossa consciência sobre a vida espiritual, sobre essa figura, apresentam-se duas faces do Cristo. Graças às reminiscências que a gente traz de outras religiões, de todas as vidas que nós tivemos, em alguns momentos se apresenta a figura do Cristo na cruz, e essa tarde a gente vê a figura do Cristo Bom Pastor. E normalmente ao longo dos anos e da história da humanidade foi-se colocado a figura do Cristo como aquela figura distante, na cruz, e em certos momentos inalcançável. E quando Jesus faz esse chamado, ele está dizendo que ele está próximo de nós, que ele é um ponto de apoio, um ponto de consolação. Não é aquele espírito distante que morreu na cruz e pagou todos os pecados por nós, mas é o bom pastor que conduz nós, ovelhas, em um só rebanho. Nas palavras de Emmanuel, naqueles tempos, a humanidade era como um grande rebanho desgarrado. E Jesus assume esse compromisso de vir para reunir todos em um só rebanho, pertencente ao Pai. Então, quando ele traz essa figura, é para dizer que ele é ponto de referência. É para dizer que ele é o caminho. E que nós chegaremos ao Pai conduzidos por ele. Porque, afinal, qual é a figura do pastor? É de condução. É de conduzir as ovelhas a verdes pastos, a caminhos seguros. É de proteger contra os assaltantes e contra os lobos, em que em muitos momentos nós, como as ovelhas, assumimos a posição de lobos e nos deixamos ir com os assaltantes. Por isso que Jesus faz esse chamado para esse rebanho. Por isso que Jesus faz esse chamado para quando nós estivermos sofrendo as nossas dores, dores estas que em muitos momentos nós criamos. São as provas voluntárias, como o Evangelho nos traz, que muitas das vezes nós assumimos, nós criamos para nós. Há muitos sofrimentos que são destinados à nossa vida graças às ações do passado, mas há muitos que nós construímos nesta presente vida. E está tudo bem, porque durante a nossa jornada, em alguns momentos, nós vamos cair em equívoco. Isso é pertencente ao espírito imperfeito. Porém, assim como a mulher que foi encontrada em equívoco, nós relembramos a típica frase de Jesus: vá e não peques mais. Assim, ele, como bom mestre que sempre foi, também faz esse convite para nós. Encontrando o equívoco, vamos e não pequemos mais no mesmo equívoco, para que não aconteça algo pior. E nessas palavras de Jesus, eu separei os 3 mandamentos, as 3 sínteses que ele dá. O primeiro: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro comando. Ele se apresenta. E em seguida, ele dá um segundo comando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E por último, ele ainda dá mais um comando nessa parábola: e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E nessas 3 sínteses é que nós vamos conversar sobre essa tarde. O que Jesus estava querendo dizer quando ele apresentava isso para todas as pessoas que estavam ali? O primeiro: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é um convite de amor que o Mestre Jesus nos faz. Ele nos apresenta uma figura de amor, de alívio.
um direcionamento. Porque o espírito, quando ele não tem contato com uma figura mais elevada moralmente que ele, é muito comum que ele se perca. É como uma criança que ainda está aprendendo a andar. Ela precisa que alguém vos guie. E nós, que ainda somos crianças pertencentes a esse mundo, nós precisamos de um direcionamento. Nós precisamos que alguém nos diga o que são valores morais, o que é uma regra de boa conduta, quais são as leis de Deus e quem seguir. Caso contrário, se nós não tivermos isso, infelizmente fica muito fácil de nós nos perdermos nas ilusões que o mundo vai nos oferecer. E infelizmente são muitas. Mas Jesus, nessa primeira passagem, ele faz um chamado para uma lei que nós já conhecemos, que é a lei de justiça, amor e caridade. E a gente foi no Livro dos Espíritos para entender como que Jesus se comporta quando ele faz um convite. Como que ele tem autoridade para chamar alguém e dizer que vai aliviar as dores. Qual é essa potencialidade que esse Espírito possui? E lá na pergunta 442 do Livro dos Espíritos, falando de lei de justiça, amor e caridade, é questionado por Kardec em que consiste a justiça. Já que estamos falando sobre sofrimento, nós lembramos que Deus é soberanamente justo e nenhum filho não estaria passando por um sofrimento se não tivesse a permissão divina. Mas o que consiste essa justiça divina? Como que ela é aplicável? Para que a gente entenda a correção e consolação, a gente precisa entender essa figura de justiça divina também. Então, os Espíritos respondem a Kardec. A justiça consiste nos respeitos aos direitos de cada um. A vida social estabelece direitos e impõe deveres recíprocos. E quando a gente pega direitos de cada um, respeita os direitos de cada um, quando Jesus nos propõe um alívio, ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Esse é o primeiro momento. O mestre, nós costumamos dizer, utilizar o termo que o espírita, para ele não violentar a consciência. Se for intitulado ao espírita não fazer isso, é claro que o mestre já não faz. Então, quando ele encontra um espírito em sofrimento, ele não vai violentar a consciência. Ele vai respeitar o livre-arbítrio desse espírito. Então, para que você receba a consolação de Jesus, é necessário primeiro que você aceite receber a consolação. E nós nos lembramos das curas que Jesus executou durante a vida terrena. Ele sempre perguntava: tu queres ser curado? Porque partia de um posicionamento do próprio Espírito. E é necessário um posicionamento do próprio Espírito. Para que haja cura, para que haja consolação, é preciso que você se permita receber. Porque, do contrário, o mestre ele não vai infringir o livre-arbítrio. Porque se ele fizer isso contra a tua vontade, ou tomar uma decisão, ele vai estar infringindo as leis de Deus. E da mesma forma, os espíritos superiores, eles agem com a gente. Nada acontece na nossa vida se não for guiada pelas leis de Deus. Então, a presença da justiça divina, ela vai guiar as nossas vidas de acordo com as permissões que nós damos. E a presença do Cristo, ela se faz na nossa vida, esse auxílio, de acordo com as permissões que nós damos. E a educação divina, ela usa de alguns recursos para guiar o espírito em direção a Deus, a figura de Jesus. Um desses recursos é o sofrimento. Por isso que quando a gente fala sobre sofrimento, nós estamos falando sobre um mecanismo de correção, de educação. E ele vai estar inteiramente atrelado
a justiça divina. Todos nós devemos nos questionar, quando o sofrimento é muito presente em nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre os nossos passos, mas principalmente se estamos em sintonia com as leis de Deus. Porque quando nós estamos em sintonia com a lei de Deus, a nossa consciência, ela vibra em sintonia com Jesus. E quando estamos em sintonia com Jesus, nós conseguimos receber esse auxílio para as nossas dores. Por isso que é tão importante a gente fazer essa análise, entender como que o sofrimento se aplica em nossa vida baseado na justiça divina. Falando sobre a lei de justiça, amor e caridade, lá na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejávamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E para que a gente entenda esse sentido da caridade, para que essa presença de Cristo e esse auxílio ele venha à nossa vida, nós precisamos estar em sintonia com isso aqui. Com a indulgência, que é principalmente a análise que a gente faz em relação aos outros. Como nos comportamos em relação aos outros. Porque nós não podemos cometer o equívoco de achar que nós vamos orar aos céus para receber o auxílio e atacar o nosso irmão após nós terminarmos a nossa oração. É semelhante ao publicano e ao fariseu que executavam as suas orações na sinagoga. Um se exaltava porque dava as suas ofertas e o outro dizia, em simplicidade e em recolhimento, que era pecador. E o que isso tem a ver com a caridade? É porque eu não posso ser caridoso, eu não posso desenvolver a caridade com toda a sua potencialidade se a minha incongruência moral ela se faz mais presente. E se a minha incongruência moral ela é muito presente, se torna muito difícil Jesus fazer transformações em nossa vida. Vocês conseguem compreender como é complexo e como exige disciplina do Espírito para que ele lide com os seus sofrimentos? Então, quando Jesus fala, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é necessário que o Espírito esteja em harmonia com essa lei. Porque senão vai ser só um paliativo. E no tópico seguinte, que nós vamos falar da continuação, em que Jesus oferece o alívio, mas dá um novo direcionamento, ele traz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Ou seja, o mestre primeiro, ele traz uma consolação, mas em seguida ele estabelece uma aliança com o cristão. E esse é um princípio fundamental que nós devemos entender. Do trabalho, como que Jesus trabalha e como que a espiritualidade toda trabalha. Para que haja renovação, é necessário que se estabeleça uma aliança. Caso contrário, vai acontecer com aqueles que foram curados na época. Muitos dos que foram curados apresentaram as mesmas mazelas posteriormente. E por quê? Porque não estabeleceram essa aliança com Jesus.
Por isso que é tão importante quando Jesus fala para vir até ele e tomar o seu jugo e aprender com ele, porque ele é brando e humilde de coração. O jugo era um instrumento que era colocado na época, aqui no Nordeste nós conhecemos como canga. Na época era colocado nos bois e servia para eles carregarem, conduzirem as carroças, colocado no pescoço e o boi conduzia a carroça. E por que Jesus traz a figura do jugo? Porque o jugo, em uma outra figura, são os pesos que nós carregamos. É a condição em que nós assumimos. Então, quando Jesus traz essa figura do jugo leve, ele fala exatamente aqui que ele está nos oferecendo uma nova realidade de vida, uma nova oportunidade. E essa oportunidade vem através do primeiro princípio, que é através da prática do amor, da caridade e da justiça. Então, por isso que nós trouxemos a lei de amor, a lei de justiça, amor e caridade. Porque se o espírito ele não compreende a prática dessa lei, dificilmente ele consegue estabelecer essa relação. Dificilmente ele consegue aliviar-se das suas dores, ter alívio da sua carga. Porque quando o espírito está em sintonia com o bem, ele consegue conduzir a sua vida com muito mais facilidade, é verdade ou não é? Ele consegue conduzir a sua vida com muito mais facilidade. Ele consegue conduzir o seu planejamento reencarnatório com muito mais facilidade. Então, quando Jesus faz essa apresentação para tomar o seu jugo, ele faz a apresentação aqui de uma nova realidade, de um novo conjunto de leis morais. E que esse conjunto de leis morais vai proporcionar ao homem uma vida mais feliz, diferente daquela vida que ele conservou em tempos pregressos, diferente daquelas reminiscências e daquelas inclinações que ele já havia conservado. Por isso que é tão importante nós entendermos esse convite que Jesus faz. Porque não é um convite aberto, não é a proposta de salvação, não é somente uma proposta de alívio e recompensa, mas é uma proposta de trabalho, em que Jesus fala, eu te ofereço um alívio, eu te ofereço um direcionamento, mas tu tens que te colocar em posição de trabalho. Não me recordo nesse momento de quem foi a fala, mas ela dizia que o cristão ele não pode ser morno. E é exatamente por isso. Nós não podemos ser mornos. Nós não podemos ser passivos. Porque não dá para você assumir um conjunto de leis morais e ser passivo com as tuas próprias imperfeições, ser passivo com as tuas próprias tendências. Não entra em sintonia com Jesus. Não entra em sintonia com Deus. Mas, em verdade, nós podemos dizer que nós ainda somos imperfeitos e temos as nossas imperfeições. Temos as nossas tendências. Mas há uma diferença muito grande de você reconhecer as suas tendências, reconhecer as suas inclinações que fazem você sofrer e abraçá-las. E utilizá-la ela como muleta para todos os locais para onde você vai. Jesus, nesse momento, ele tira as nossas muletas e nos diz, a partir de agora você tem uma nova vida. Eu vos apresento um novo caminho. É semelhante àquela ovelha desgarrada que queria seguir vários caminhos tortuosos, vários caminhos do mundo. E Jesus chega e traz ela e apresenta um novo rebanho e um conjunto de leis morais para seguir. Porque é esse conjunto de leis morais que não é feito através de uma imposição, mas é um instrumento de caridade para conosco. É um instrumento de amor. E se nós soubermos abraçar esse instrumento de amor, nós vamos ter um fardo muito mais leve. Porque se pensarmos juntos, quantas das coisas nós assumimos durante a nossa vida pela conduta que nós tivemos e pela conduta que nós temos? Quantos conflitos que nós criamos porque não entendemos essas leis morais, porque não aproximamos a figura do Cristo? É perceptível.
Se você pegar alguém em um estado de sofrimento profundo, você vai entender mais a fundo o que está causando esse sofrimento. E em grande porcentagem são espíritos revoltados. E a gente, todo sábado, entra em contato com espíritos que apresentam essa mesma conduta, que estão em estado de sofrimento. E na maioria deles foi um desvio. Ele se perdeu do caminho de Jesus. Ou teve uma interpretação errada sobre a figura de Jesus, sobre essas leis morais, sobre o Evangelho do Cristo. Foi apenas um desvio. Mas como nós conversávamos e recebemos nessa tarde, não adianta os desvios que o Espírito pode fazer. Em um desses ele vai retornar ao Cristo. Então, quando Cristo nos apresenta essa figura de pastor, de referência, ele nos acolhe e nos faz um convite de responsabilidade, como um direcionamento. É uma reflexão que nós fazemos juntos. Para viver com Cristo, nós precisamos, em muitos momentos, abdicar de alguns dos nossos prazeres. E é essencial que a gente faça isso, porque muitos desses prazeres, eles vão causar sofrimentos futuros. E essas leis morais, elas fazem com que a gente não se comprometa mais com esses sofrimentos futuros. Eis tão importante e maravilhoso essas leis que Cristo nos deu. Ela serve para que a gente não volte a ser aqueles espíritos desgarrados, esse rebanho desgarrado que ele encontrou quando veio aqui. E principalmente, ela serve para que nesse momento em que nós estamos passando na Terra, com tanta tribulação, com os valores morais sendo distorcidos em algumas ideologias, para que a gente não se perca. Porque essas ideologias, muitas das vezes, elas vão entrar em sintonia com as nossas próprias inclinações. Mas, em verdade, se nós alimentarmos essa figura do Cristo em nosso coração, é muito mais difícil essas sintonias, essas ideologias e esses valores morais distorcidos nos conduzirem como a maré. É muito mais difícil. Então nós precisamos saber edificar a nossa casa sobre a rocha. Porque a casa edificada sobre a rocha, ela é pautada exatamente sobre as leis de Jesus. E é uma casa que ela vai ter sofrimento, mas não vai ser o sofrimento pesado, como a casa que foi construída sobre a areia. Não vai ser. Porque o Cristo mesmo nos afirma isso. E essa confiança inabalável que nós vamos construindo ao longo do tempo com Ele, ela só vem através dessa sintonia que nós estabelecemos. Em confiar, em buscar a referência, mas principalmente viver esse Evangelho. Paz e amor, de Chico Xavier, ele traz uma mensagem belíssima. E que eu queria conversar sobre essa mensagem hoje à tarde, porque ela traz os exemplos das vezes em que o Cristo coloca o jugo e alivia o nosso fardo, e quais são os padrões de comportamento que nós assumimos, que deixa o nosso fardo mais pesado. Então Emmanuel diz, na sua mensagem, observemos a criatura que, em se julgando vaidosamente livre, se rendeu às sugestões arrasadoras da cólera. Nesse primeiro momento, mobilizando a independência que se crê detentora, para simplesmente abusar, espalha em torno da própria senda raios sinistros de perturbação e da morte, criando para si mesma causas obscuras de frustração e aniquilamento. Se houver ferido o companheiro de estrada, sem dúvida complicará o próprio roteiro, disseminando aflição e amargura que se voltarão fatalmente sobre o ponto e origem, ou seja, para ele, infligindo-lhe angústia e insegurança, a se expressarem nos mais estranhos processos de enfermidade. Se tiver lacerado seres queridos,
núcleo familiar e amigo, de certo terá formado no próprio tempo doméstico braseiros, ou seja, pontos de conflito, de incompreensão e discórdia, e lhe incendiarem a alma por longo tempo. E aqui eu queria falar sobre esse ponto muito importante que é a família. Porque o Divaldo Franco, Joana de Ângeles, no livro Vida e Sexo, ele apresenta que a família ela é a célula base da sociedade. Ele é o núcleo mais importante do espírito. E como Emmanuel nos traz, se nós não tomarmos cuidado nas intrigas, nos conflitos que nós temos dentro da nossa casa, nós vamos estar angariando sofrimento por longo tempo. Esse longo tempo, eu não estou só citando para as vidas futuras. Eu estou falando sobre vida presente. E achareis repouso para as vossas almas, pois o meu jugo é leve e leve o meu fardo. E aí, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz: entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E lá na pergunta 630 do Livro dos Espíritos, para que a gente entenda o que é o bem e o que é o mal, como distinguir, que às vezes nós ainda entramos em dúvida. Mas como um benfeitor da casa nos disse uma vez, todas as vezes que a gente ficar com dúvida do que é o bem, do que é o mal, do que é certo, do que é justo e injusto, para a gente remontar aos caracteres de Deus. Que Ele é soberanamente bom, justo e não difere disso. Sempre remontar a figura de Deus. E aqui, na pergunta 630, como se pode distinguir o bem e o mal? Os Espíritos nos respondem: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. Então, se estivermos em sintonia com a lei de Deus, saberemos o que é o caminho do bem e o que é o caminho do mal. Mesmo que em alguns momentos fiquemos na dúvida, remontamos a essa figura mais próxima e questionamos na nossa consciência como Jesus se comportaria perante essa situação. Porque podemos dizer que as mais diversas situações que nós deparamos na nossa vida, situações delicadas, se remontarmos lá no Evangelho, ele vai ter deixado algum ensinamento. Seja no núcleo familiar, seja no perdão, seja sobre ser firme, seja sobre ser justo, seja sobre ser amável. Jesus ele dá um direcionamento para que a gente saiba exatamente como agir. E quando fizermos isso, vamos estar deixando centil por centil das nossas imperfeições para trás e renovando o nosso espírito com as características dos espíritos superiores. Nesse capítulo, o Cristo Consolador, eu gostaria de ler uma mensagem dele, do Espírito de Verdade, Jesus, que ele traz o Espiritismo como ferramenta de alívio e edificação. O Espiritismo como ferramenta de consolação. Mas não é somente consolar, é edificar o espírito para uma nova versão. É essa estruturação que nós precisamos fazer. Então Jesus nos traz aqui: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro
das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana, a doutrina espírita. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muitos miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos institui. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e quer que modelei vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artifícios da vossa imortalidade. Jesus nos traz nessa mensagem um direcionamento para que nós, bebendo da fonte da doutrina espírita, que possamos consolar, mas que possamos também assumir a figura do homem justo, que não julga aqueles irmãos que ainda não beberam dessa fonte. E ele nos dá um direcionamento para que nós caminhemos em direção àquele que nos criou fracos e imperfeitos, para que nós pudéssemos ter méritos. O mérito da perfeição, ele será um mérito individual. E nessa tarde, que nós já estamos encerrando, que possamos abraçar essa figura, a figura de Jesus, que é um bom mestre, que vai nos ajudar a ser seres perfeitos, e que nós vamos conseguir passar por nossas provas com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, se trazermos a nossa consciência a Ele. Que nós não possamos nos esquecer que não estamos sós. Temos Jesus, temos os Espíritos protetores, o nosso guia, anjo guardião, que está todos os dias nos guiar. E que Deus e Jesus estão lá. Só precisam de um movimento nosso para entrar em contato e aliviar os nossos sofrimentos. Eu espero que essa mensagem possa reverberar no coração e no espírito de cada um aqui presente, no plano físico e material, e que possamos trazer essa figura de Jesus para perto de nós. Não mais aquela de 2000 anos que ficou na cruz, mas desse mestre, desse médico e mestre que está conosco todos os dias, desde quando acordamos até quando dormimos. Ele está a zelar na nossa consciência, como ele mesmo disse. Que a paz de Jesus esteja convosco.